Olá, tudo bem contigo? Thiago Blanco aqui novamente, mais um vídeo para o Domínio Excel. E nesse vídeo eu quero mostrar rapidamente para você como fazer um gráfico, tá? Como que a gente pode criar um gráfico aqui dentro. Eu estou utilizando o Excel 2016, tá? E eu vou criar rapidamente um gráfico aqui para vocês. Eu já tenho uma tabelinha que já foi preparada, né? Aqui para o nosso exemplo, que é essa daqui. Então eu só joguei as competências, um exemplo de janeiro a dezembro. Tá? A gente tinha uma meta qualquer aqui de vendas e tal, aleatórios, tá? E a gente tem o que foi realizado. Então, aqui eu tenho minha meta, aqui eu tenho realizado. É muito comum esse gráfico no mundo corporativo aí, né? Nas gestões e tudo, onde a gente tem que comparar se o real está dentro do orçado, da minha meta. E aqui eu criei uma coluna só fazendo essa comparação já. Então, por aqui, nós já sabemos o que está acontecendo, né? Se ele atingiu a meta, o quanto ele atingiu na meta, né? O quanto ele superou a meta, atingiu é 100%, então mais de 100, quanto ele superou, o quanto ele não atingiu e assim por diante. Legal, mas vamos criar um gráfico. O que o gráfico tem que ter, pessoal? Então, começar do zero, né, da base. Ele precisa ter, no mínimo, dois eixos, certo? E aqui, no caso, a gente vai atribuir... aliás, dentro desses dois eixos, um vai ser a categoria, então a gente está falando do eixo X, né? As séries, onde ele vai estar encaixado, né? A série de dados então vai estar no eixo X, os valores, né? Então o decorrer como que a gente vai plotar esses valores, em qual escala. Aqui, então a primeira coisa para a gente criar o nosso gráfico é observar que a gente está falando da mesma escala, né? Os dois estão em unidades monetárias. Poderia estar só como um número qualquer, ó, poderia estar formatado aqui como um número, tudo bem. O que não dá para a gente deixar no mesmo eixo é um que está numa unidade numérica, tá? Em casas de milhares aqui no caso, né? Então, ó, acima de 5 mil reais, tudo aqui, né? Ou 5 mil. Então, aqui está em unidades e na casa de milhares. Aqui eu estou falando de percentual. E o gráfico, o que vai acontecer? O Excel, como você bem sabe, ele não interpreta isso daqui. Quando a gente vê o sinalzinho do percentual aqui do lado, a gente viu isso na aula de formatações, né? Então, quando eu formato aqui, clico aqui no percentualzinho aqui em cima, o Excel faz o seguinte, ele multiplica o número base por 100 e coloca esse sinalzinho do lado. Olha só, se eu alterar essa formatação aqui para número, não é 100% para Excel. É 1,02 tananana, e os restantes dos números, ó. O que ele faz com isso? Ele pega esse número base, multiplica por 100 quando a gente clica aqui no estilo de porcentagem. Multiplica por 100 e nos mostra esse número em percentual. O que eu quero dizer? Por que a gente não pode usar essas duas bases no mesmo eixo? Por quê? Aqui é a escala de milhares, acima de 5 mil, e aqui vai ser 1,0. Essa série de dados aqui não vai nem aparecer no gráfico. Então, o primeiro ponto é esse. Os dados precisam estar numa mesma escala, tá? Em casas de centenas, de milhares. Só toma cuidado com isso, porque senão às vezes você vai ter que usar um outro eixo ou criar gráficos separados aí, tá? Outros estilos de gráfico. Eu vou mostrar um aqui para vocês. Eu já posso selecionar todo esse conjunto aqui, competência, meta e real, tudo. E vir aqui no inserir. No mesmo esquema da tabela dinâmica, no Excel 2016 ele tem esse gráfico recomendado. Qual que é a diferença, Thiago? A diferença é que ele te recomenda um estilo de gráfico só, ponto. Mas não tem nada aquém de versões anteriores. Eu vou ensinar nesse vídeo aqui a gente faz esse gráfico de barras, ou de colunas, aliás, de colunas 2D. Simples. Eu só selecionei meu conjunto de dados então e cliquei lá. Só isso. Se a gente fosse criar um gráfico de barras, o histograma aqui não, vamos deixar o histograma para lá. Aqui a barra, também daria certo. Aqui, para esse estilo de dados, não fica muito confortável essa visão, tá? Linhas, também daria certo, tá? Linhas é até interessante para esse tipo de informação que a gente quer, se eu não fosse trazer essa coluna do real, mas eu vou trazer ainda, tá? Se eu não fosse trazer isso nesse vídeo, esse seria um gráfico bacana, na minha opinião.
Ó, a gente tem a coluna da meta bem visível aqui, que é essa coluna não, essa linha azul é a da meta, representa a meta, e a linha laranjada aqui representa o realizado. Então, nós conseguimos perceber claramente em que ponto o realizado supera a nossa meta, né? A gente vê que é uma meta linear, que vem crescendo aí, e a gente tem o realizado cruzando isso. Esse seria um gráfico bastante confortável para nós estarmos analisando só esses dois valores. Mas eu quero colocar mais uma informação, que é justamente para mostrar para você que eu não posso incluir um número percentual, tá, numa mesma escala de milhares, por exemplo. Então vamos lá, quando eu clico no gráfico, ele me mostra qual é o intervalo de dados que ele está pegando. Então significa que se eu voltar uma casa para trás, aqui uma coluna para trás, esses dados automaticamente somem do meu gráfico. Inclusive, pessoal, se eu ocultar essa tabela, essa coluna aqui, ó, vou ocultar, ele também some do meu gráfico. Então fica de dica para vocês que não pode ocultar nenhuma coluna aí, tá? Senão você vai acabar desconfigurando o seu gráfico aqui. Bem, quando eu clico no gráfico, então, ele me mostra o intervalo. E se eu, então, incluir a coluna do real, olha o que acontece. Ele até entende, ele fala, olha, tem uma outra série de dados aí, mas ele não aparece. Por que ele não aparece? Porque aqui em 102,4%, na verdade o Excel está lendo como 1,02435, né? 9, né? Entendeu? Então, por exemplo, vou dividir aqui por 100 para mostrar para vocês. Ó. Vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 100. Olha lá. 0,1, a gente não vai ter esse valor aqui dentro, tá? Ele não vai estar sendo exibido. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, vou fazer outro teste para mostrar, tá? Se eu alterasse isso daqui para vários números bem grandes. Ah lá, ó, a nossa barra existe, o Excel está entendendo o número lá. Mas como não é a mesma escala, então ele não consegue exibir esses valores aqui nesse gráfico para nós. O que a gente faz para corrigir esse erro? Aqui no Excel 2016 é muito simples fazer isso, tá? Muito simples. Eu clico no gráfico, 2013, 2010 também vai ser simples dessa forma. Alterar tipo de gráfico. Aqui no 2016 eu venho aqui nas várias opções, nas categorias, eu venho em combinação e está aqui o nome da minha série, a meta, o real e o percentual do real. O percentual do real eu quero que seja uma linha, de fato. Então o Excel 2016 já tem essa tecnologia que consegue nos ajudar, mudando tipos de gráficos que ficam mais interessantes e tal. E aí eu só clico aqui, eu quero que ele vá para o eixo secundário. Então ele cria um novo eixo aqui no cantinho, só dos valores percentuais. E tá lá a nossa linha. Ó. Então eu tenho a barrinha do meta aqui, a barrinha do real, mês a mês, e ainda aqui em cima a linha, aliás, do percentual. Né? Então eu tenho essas duas visões, esses três séries de dados, mas essas duas visões diferentes no mesmo gráfico. E aí, a partir daqui, você pode brincar do jeito que você quiser. Por exemplo, eu vou fazer um negócio aqui. Aqui, ó, se fosse o meu gráfico, tá, o que eu faria? Eu tiraria essas linhas aqui, só para dar uma limpada. Ainda, já está numa fonte 10. Então vamos diminuir um pouquinho. Colocaria aqui os rótulos aqui em cima. Tá, levando em consideração que o percentual aqui é o que mais me importa. Então eu colocaria o percentual acima da minha linha. Eu já tenho essa visão. Tá? Essa barrinha aqui, o que eu poderia fazer? Eu gosto de utilizar essa barra aqui lateral, que eu tenho de forma concentrada as opções do gráfico, tá? Do que utilizar aqui os estilos e tudo mais. Mas é só questão de gosto mesmo. Eu deixaria cinzinha, um cinzinha bem clarinho nessa meta, e deixaria um real bem verde. Porque o tema aqui da nossa empresa é verde, né? O Excel tema verdinho. Então eu deixaria verde. Eu gosto bastante do contraste do amarelo, desse amarelo aqui com laranja, tá? Um amarelo mais escuro, né? Com esse verde forte.
Então, teria esse gráfico aqui. Aí, claro, a gente poderia trabalhar com uma formatação, uma espécie de uma formatação condicional no gráfico, para quando a barrinha for, o realizado for acima da meta, fica verde. Quando o realizado for abaixo da meta, fica vermelho. A barrinha, né? Fica verde, vermelho, vermelho. Só que isso é assunto para outros vídeos de uma forma mais avançada. De forma objetiva, tá? Para não alongar muito a nossa conversa aqui, esse é uma forma de se fazer um gráfico e um gráfico muito usual no nosso dia a dia aí, de gestão, nos relatórios, os mais diversos relatórios que você pode ter na sua gestão. Ok? Um abraço, até mais!